Irmãos, nós vamos seguir na nossa aula que foi iniciada na semana passada. O tema geral que nós estamos estudando são as bem-aventuranças. E aí a gente começou a considerar, semana passada, a sexta bem-aventurança, ou seja, bem-aventurados os limpos de coração. Então, abram por favor aí, Mateus capítulo 5, versículo 8. Vamos abrir com esse verso, na medida que nós formos estudando, a gente vai trabalhando outros versos. Mateus 5, versículo 8. Vamos lá, todos juntos, a uma só voz, todos os irmãos, todas as irmãs, Mateus capítulo 5, versículo 8. Leiamos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, conforme nós falamos, hoje a gente vai prosseguir considerando a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Na semana passada, a gente iniciou esse tópico, a gente iniciou essa bem-aventurança mostrando um dilema que, de certa forma, nos caracteriza como pessoas, como seres humanos no sentido geral. E qual é o dilema que muitas vezes marca a nossa mente, que muitas vezes acaba nos inquietando? Simples. Como é que nós, pecadores como nós somos, falhos, débeis, como é que a gente mantém, como é que a gente tem comunhão com Deus, conforme nos é revelado nas Escrituras, o Deus 3 vezes santo? Como é que isso se dá? Como é que isso ocorre? Não sei se os irmãos já se perguntaram, mas essa é uma pergunta muito propícia e que, de certa forma, se nós a fizermos, de certa forma vamos ter determinadas dúvidas em nossas mentes, em nossos corações. Então, para responder a esta pergunta, que pergunta, como Deus Santo mantém comunhão com pecadores, as religiões, elas procuram explicar formas, saídas, meios, caminhos, como isso ocorre, como isso acontece. Inclusive, nós fizemos menção na semana passada da religião farisaica, ou da religião judaica nos tempos de Jesus, que procurava responder, que procurava solucionar esse problema, contudo, o fazia de maneira equivocada, contudo, o fazia de maneira errada, impondo sobre as pessoas acréscimos humanos relacionados à lei de Deus, para que, mediante a obediência àquelas leis, àqueles mandamentos humanos, aquelas pessoas pudessem ter comunhão com Deus, aquelas pessoas pudessem ter comunhão com o Senhor. E conforme nós observamos, sobretudo através da leitura dos evangelhos, essa forma ela se mostrou ineficaz, porque acentuou, porque aumentou ainda mais a consciência pesada das pessoas, uma vez que elas chegavam à conclusão que de fato não tinham capacidade de obedecer completamente à lei de Deus, completamente à lei do Senhor, sobretudo em relação aos acréscimos que foram feitos a essa lei, a essa palavra. Então, por isso Cristo vem através do seu ensino, por isso Cristo vem através do seu ministério, e ao invés de impor mais carga, ao invés de impor mais peso à consciência daquelas pessoas da sua época, o que foi que Cristo prometeu? Um jugo suave, um fardo leve. E é interessante porque não só Cristo, ele prometeu esse benefício, essa bênção das pessoas terem o alívio das suas consciências, mas também Cristo prometeu o acesso a Deus, o acesso ao Senhor. Então, é dentro desse contexto que surge essa bem-aventurança que nós estamos a considerar, ou seja, a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, e Cristo explica por quê? Porque verão a Deus. Então, desde a semana passada, a gente começou a trabalhar essa bem-aventurança e, conforme nós havíamos prometido, a gente está desenvolvendo este estudo em 3 pontos, em 3 divisões. A primeira delas, o que significa ser limpo de coração? Nós vimos na semana passada. A segunda delas, como obter um coração limpo, e a terceira delas, qual é o resultado de nós termos um coração limpo. Então, desses 3 pontos, a gente já viu o primeiro, o que é ter um coração limpo. E dentro desse ponto, o que foi que nós consideramos?
a prioridade que Cristo deu ao coração. Veja que ele fala: bem-aventurados os limpos de coração. Ele não dá muita importância aos nossos conceitos, por mais que eles sejam importantes, sobretudo os conceitos relacionados à palavra de Deus. Cristo, ele não dá tanta importância ao comportamento, muito embora seja importante, mas Cristo prioriza o quê? Os nossos corações. Mas aí fica a pergunta: o que significa ser limpo de coração? O que será que Cristo queria ensinar? O que será que Cristo queria mostrar quando falou aos seus ouvintes e quando nos fala hoje acerca dessa característica que marca também o cristão, a limpeza de coração? Então, nós procuramos responder essa indagação, pelo menos fazendo destaque nas duas palavras, nas duas expressões. A primeira palavra, a palavra coração; a segunda palavra, a palavra limpos. Então, o que é coração, meus irmãos? O que é coração, minhas irmãs? Dentro de uma perspectiva, dentro de uma visão bíblica, dentro daquilo que nós encontramos no ensino da palavra do Senhor, é aquilo que nós chamamos de centro da personalidade humana, de onde parte os nossos pensamentos, de onde parte as nossas palavras, de onde parte as nossas ações. Foi por isso que nós falamos, segundo aquilo que nós entendemos na palavra, que somos aquilo que é o nosso coração. Somos aquilo que é o nosso coração. E a palavra limpos, que Cristo aqui fala, e a palavra limpos, que Cristo aqui coloca, significa sinceridade, significa verdade, significa genuinidade. Ou seja, Cristo estava mostrando justamente isso. Essa bem-aventurança, ela consiste em nós termos no mais íntimo do nosso ser, em nós termos no mais íntimo da nossa pessoa, o desejo de viver para a glória de Deus, o desejo de agradar a Deus, quer seja em palavras, quer seja em ações, quer seja em pensamentos. Então, ser limpo de coração, conforme o ensino de Cristo, ser limpo de coração, conforme o ensino da palavra, é justamente isso: é ser aquela pessoa, ser aquele homem, ser aquela mulher que do mais íntimo do seu ser procura viver de maneira agradável, procura viver de maneira satisfatória perante Deus para a glória do seu nome, quer seja naquilo que pensa, quer seja naquilo que fala, quer seja naquilo que faz. Então, foi isso, de maneira bem resumida, que nós estudamos na semana passada. Então, a título de revisão, ficam aí essas palavras. Contudo, conforme nós prometemos, o nosso estudo, ele ainda carece de ser trabalhado dois pontos, de ser trabalhado duas divisões. A primeira de hoje: como obter um coração limpo. Como ser uma pessoa limpa de coração. Então, é a partir daqui, meus irmãos, é a partir daqui, minhas irmãs, que a gente vai começar o nosso estudo na manhã de hoje, o nosso estudo na sequência dessa bem-aventurança. Como ser limpo de coração. Então, essa é uma questão que está constantemente presente nas nossas mentes, está constantemente presente nos nossos corações. E conforme nós falamos, não só na nossa revisão, mas também conforme nós dissemos na lição anterior, a religião, sobretudo a religião farisaica, ela foi ineficaz em dar essa resposta. De quê? De como nós obtemos, de como nós desenvolvemos o coração puro. E aí fica a pergunta: quais são os passos que eu devo dar? E aí fica a indagação: quais são as atitudes que eu devo ter? E aí fica a indagação: quais são as posturas que eu devo desenvolver a fim de que meu coração ele possa ser limpo, a fim de que eu seja essa pessoa que do mais íntimo do meu ser agrada a Deus, viva para a sua glória, quer seja no que falo, quer seja no que faço, quer seja no que penso. Então, quando a gente considera esse ponto, quando a gente considera essa pergunta, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, minhas irmãs, pelo menos 3 passos, pelo menos 3 atitudes, pelo menos 3 aspectos que precisam ser considerados para que nós tenhamos um coração puro. O primeiro deles, meus irmãos, o primeiro deles, minhas irmãs, nós precisamos, para ter um coração puro, nós precisamos primeiramente experimentar a regeneração. Para que nós tenhamos um coração puro, para que nós sejamos pessoas limpas de coração, em primeiro lugar, nós precisamos experimentar a regeneração, ou seja, a mudança interior,
a mudança dos nossos corações, a mudança das nossas vidas perante Deus, perante o Senhor. Abram, por favor, no livro de Ezequiel, capítulo 36, lá no Antigo Testamento, profeta maior. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículos 25 até o versículo número 27. Ezequiel 36, versículos 25 até o versículo número 27. Todos abriram a palavra de Deus. Veja aqui o que o profeta Ezequiel fala acerca dessa primeira condição, para que nós tenhamos os nossos corações limpos, ou seja, experimentar a regeneração. Ele fala, olha só, Ezequiel 36, 25, 26 e 27. Diz o seguinte, a palavra de Deus: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Veja que aqui você já encontra a palavra purificar, limpar. Deus dizendo que vai fazer isso conosco. E aí ele segue no versículo 26. Olha só: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Veja que você já encontra a palavra coração. No versículo 25 você encontra a palavra limpeza, purificação. No versículo 26 você já encontra a palavra coração. Essa mudança, essa transformação que Deus opera nas nossas vidas. Como? Tirando o nosso coração de pedra, rebelde, sempre desobediente a Deus, e colocando um coração de carne, disposto a amar a Deus, disposto a servir ao Senhor. E veja que é o próprio Deus, veja que é o próprio Senhor o responsável por essa cirurgia espiritual nas nossas vidas, a que nós chamamos de regeneração. Versículo 27: porei dentre vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa é a primeira necessidade que nós temos. Para quê? Para nós alcançarmos um coração puro, precisamos experimentar de uma renovação. Não uma renovação física, mas uma renovação espiritual. Não uma mudança exterior, mas uma mudança interior que comece no nosso coração e que venha a ser verificada exteriormente através das ações da nossa vida. E quem é que faz isso? Quem é que opera dessa forma? Quem é que age dessa maneira? O texto aqui, o profeta Ezequiel, ele é enfático. Quem faz isso é Deus, através da ação do seu Espírito. Quem faz isso é o Espírito Santo operando e operando nas nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, nunca teremos corações limpos, nunca observaremos a sexta bem-aventurança sem que antes Deus ele opere em nós essa mudança, sem que antes Deus opere em nós essa transformação, que não é exterior, é interior e que vai ser vista exteriormente em nossas vidas. Então, para que nós tenhamos um coração puro, para que nós tenhamos um coração que seja de fato fiel a Deus, para que nós sejamos limpos de coração, em primeiro lugar, Deus ele tem que trabalhar o nosso interior. Em primeiro lugar, Deus tem que mudar o nosso coração. Em primeiro lugar, Deus tem que nos dispor a servi-lo, a amá-lo, a fazer com que nós obedeçamos a sua palavra, a sua vontade em nossas vidas. E aí, você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas tem que ser assim mesmo? Será que eu não posso fazer isso de mim mesmo? Será que eu não posso exercer a minha vontade, exercer a minha disposição e partindo de mim mesmo fazer essa mudança interior na minha vida? Não, meus irmãos, a gente não pode. A gente não pode. Por uma explicação muito simples, por uma explicação muito direta. A Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós somos falhos. Então como é que nós podemos nos automudar? Esse é o grande problema das pessoas. Esse é o grande problema de algumas religiões.
Esse é o grande problema de algumas filosofias que acabam caracterizando a nossa vida, não só hoje, mas também no passado. De quê? De querer dar ao homem, de querer dar ao ser humano a capacidade própria de automudar-se. Ele não vai conseguir. E quando eu falo isso, eu não falo no sentido de tentar humilhar o ser humano, rebaixar o ser humano. Não. Quando eu falo isso, eu falo isso seguindo aquilo que a palavra ensina, seguindo aquilo que a palavra de Deus nos mostra acerca dessa incapacidade, acerca dessa fraqueza, acerca dessa carência que nós temos pela nossa condição de Deus ter que mudar a nossa vida, de Deus ter que mudar o nosso coração. Abram aí, por favor, livro de Provérbios, capítulo 20. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, o que a palavra de Deus nos diz em relação à nossa condição. Provérbios, capítulo 20, versículo 9. Por isso que a gente não pode se automudar. Deus tem que nos mudar. E a partir disso, sim, mudando o nosso coração, a gente vai ter um coração limpo. Primeiramente, a sua ação, primeiramente, o seu trabalhar na nossa vida. Provérbios, capítulo 20, versículo 9. Provérbios, capítulo 20, versículo 9. Olhem só o que nos diz aqui a palavra de Deus, olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Provérbios 20, versículo número 9. Diz assim a palavra de Deus: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Isso é uma pergunta de retórica, é uma pergunta que você já sabe a resposta, e a resposta, ela aponta para a incapacidade que você tem, de quê? De autolimpar, de autopurificar o seu coração. Então, esse é o nosso grande problema. A gente quer muitas vezes mudança na nossa vida, é importante a gente ter essas mudanças, sobretudo com essas mudanças, elas nos levam cada vez mais para perto de Deus, para perto do Senhor. Agora, prestemos atenção nesse detalhe. Essas mudanças, elas não ocorrem de fora para dentro, elas vão acontecer de dentro para fora. E dentro dessa mudança, você é um agente passivo. Deus tem que ser ativo na sua vida, porque o seu coração, a sua condição atual, ela lhe deixa incapaz de você gerar essa mudança na sua vida. Por isso, repito, precisamos de regeneração. Veja o que também o livro de Jó nos ensina acerca da nossa condição. Jó 14, versículo 4. Jó 14, versículo 4. É interessante que nesse texto aqui de Jó 14, o próprio Jó, diante daquele quadro nefasto que ele estava vivenciando, perdeu família, perdeu riqueza, perdeu saúde, só faltou praguejar Deus e morrer, e ele chegou ao fundo do poço, né? Ele chegou a algumas conclusões interessantes, e é interessante que aqui no versículo 4 ele mostra justamente isso, essa incapacidade que você, todos nós temos, de tirar alguma coisa boa dentro do nosso coração. Por isso nós precisamos ser primeiramente regenerados. Olhem só o que ele diz aqui, versículo 4. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? E ele mesmo responde: ninguém. Essa foi a conclusão a que Jó chegou. E o nosso coração é assim, ele precisa ser regenerado, ele precisa ser transformado. Então por isso nós precisamos passar pela experiência do novo nascimento, da regeneração na nossa vida. Então a primeira coisa, meus irmãos, o primeiro aspecto, meus irmãos, minhas irmãs, que eu queria enfatizar nessa semana de hoje é justamente esse: para que nós tenhamos corações puros, em primeiro lugar, nós precisamos passar pelo processo de regeneração. Mas não só isso. Em segundo lugar, para que você, para que nós tenhamos coração puro, nós precisamos, preste atenção também nisso, suplicar a Deus para que Ele possa estar purificando o nosso coração, para que eu e você tenhamos corações limpos, para que eu e você tenhamos corações puros. Nós carecemos suplicar a Deus para que Ele opere tal realidade nas nossas vidas. E quem é que diz isso? Quem é que mostra isso? Palavra de Deus, palavra do Senhor. Abram aí, por favor, Salmo 51, versículo 10. Veja a oração que Davi faz.
uma oração de arrependimento, uma oração de confissão de pecados. Ele havia caído, conforme nós sabemos, na história de Davi, e chega um dado momento que ele é confrontado pelo profeta Natã, e após essa confrontação, que ele percebe o pecado no qual havia caído, ele escreve esse salmo. E dentro desse salmo, olha só o pedido que ele faz, olha só o clamor que ele faz ao Senhor. Versículo 10, que é o clamor, meus irmãos, que é o pedido, minhas irmãs, que eu, você, todos nós devemos continuamente estar fazendo a Deus, continuamente estar fazendo ao Senhor. Por quê? Vou explicar já já. Veja aí, Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Olha só o pedido de Davi, que deve ser o meu pedido, o seu pedido, o nosso pedido. Salmo 51, versículo 10. Ele diz, cria em mim, ó Deus. O que é que Davi pedia para que Deus criasse nele? Qual era o clamor que Davi fazia ao Senhor? Objetivamente falando, ele segue: um coração, está vendo aí, meus irmãos? Bem-aventurados os limpos de coração. E aqui, de maneira explícita, Davi faz esse pedido, para que Deus criasse nele, ou seja, no coração de Davi, o quê? Um coração puro. E ele segue na sua petição, ele segue no seu clamor, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, meus irmãos, veja como isso é sério. Então, minhas irmãs, veja como isso é importância, veja como isso é importante. Nós temos carência, não só de passar pela regeneração, a fim de alcançarmos um coração limpo, mas também nós temos a necessidade de constantemente, continuamente, estarmos pedindo a Deus para que Ele esteja purificando o nosso coração. Por quê? Nós somos falhos. Por quê? Nós erramos ao longo da nossa vida, continuamente nas nossas vidas. Erramos em muitas palavras que nós falamos, erramos em muitas ações que nós temos, erramos em muitos pensamentos que nós nutrimos. Então, quando você faz uma autoanálise da sua vida, num sentido mais específico, num sentido mais espiritual, o que é que você vai enxergar com abundância? Pecado, 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 pecado. E aí a gente precisa dessa pureza espiritual, e para que ela ocorra, para que ela se dê, Deus ele tem que agir continuamente em nossas vidas, nos purificar, nos limpar, para que assim os nossos corações eles possam ser verdadeiramente sinceros perante Deus, perante o Senhor. A gente vai chegar lá quando nós estudarmos a oração dominical, lá no Sermão do Monte. E é por isso que dentro do modelo de oração que Cristo ele nos mostra ali, existe ali um aspecto interessante: a confissão diária dos nossos pecados, o pedido constante que nós devemos fazer para que Deus esteja nos perdoando. O que é isso? Deus operando a pureza do coração nas nossas vidas, a pureza de coração no nosso viver. Então, é por causa disso que Deus tem que agir. É por causa disso que Deus tem que trabalhar. É por causa disso que Deus tem que estar nos purificando cada vez mais em nossas vidas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. É o pedido que eu, você, todos nós, constantemente devemos fazer a Deus, devemos fazer ao Senhor. Então, no primeiro momento, para que nós tenhamos corações puros, o que é que a gente deve fazer? Experimentar a regeneração. No segundo momento, para que nós tenhamos coração puro, o que é que nós devemos fazer? Suplicar a Deus para que Ele nos dê esse coração puro. Mas só isso? Não. Em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, minhas irmãs, para que nós tenhamos corações puros, nós devemos desenvolver a nossa comunhão com Cristo. Para que nós tenhamos corações puros, nós precisamos desenvolver a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão com o nosso Salvador. Onde é que nós encontramos isso? A palavra de Deus, a palavra do Senhor. Abram, por favor, aí. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Versículos 5, 6, 7. 5, 6 e 7. 1 João, não é Evangelho, é 1 João, a primeira carta de João já perto de Apocalipse. Capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Certo? Todos abriram?
Todos abriram? Olhem só o que nos diz aqui a palavra de Deus. 1 João 1, 5 a 7. Olhem só. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Versículo 6: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, veja, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, veja, nos purifica de todo pecado. Purificar mais uma vez. Mas qual é a condição? Manter comunhão com Cristo, andar na luz, estar na presença de Deus, estar na presença do nosso Salvador. Isso no seu sentido mais direto, isso no seu sentido mais prático, significa o quê? Viver em santidade, viver em temor, viver em sujeição à pessoa de Deus, à sua palavra. Mas aí você pode perguntar, mas no sentido mais prático, mas no sentido mais direto, como é que eu mantenho essa comunhão com Cristo? Como é que eu aprofundo a minha comunhão com o meu Salvador? Como é que eu ando na luz, conforme o ensino de João aqui na sua carta? Pelo menos, meus irmãos, pelo menos minhas irmãs, 2 passos básicos a gente precisa dar, a gente precisa realizar na nossa vida para que isso possa acontecer, para que isso possa ocorrer. Ou seja, manter comunhão com Cristo, andar na luz como Ele, Cristo, está na luz, e assim termos os nossos corações purificados. Em primeiro lugar, a gente tem que se afastar, mortificar cada vez mais o pecado da nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. E essa, meus irmãos, e essa, minhas irmãs, é uma luta diária, que eu, você, todos nós temos. E é interessante que é uma luta que nunca vai cessar enquanto nós estivermos aqui na terra. Por quê? Nós somos imperfeitos. Por quê? Nós somos pecadores. E a gente vai lutando, trabalhando, para que Deus esteja aprimorando o seu caráter na nossa vida. Agora, saibamos disso, a gente nunca vai chegar ao final. Enquanto aqui nós estivermos, enquanto aqui nós vivermos, a gente precisa estar trabalhando cada vez mais para nos afastar daquilo que desgosta a Deus, daquilo que contraria a sua vontade na nossa vida. Olha só o conselho que Paulo dá aqui em Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Ele diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. E agora eu queria chamar a atenção dessa parte do verso. Mas se pelo Espírito, veja que não é a sua força, veja que não é a sua capacidade, veja que não é a sua disposição, mortificardes os feios do corpo, certamente vivereis. Então a gente precisa cada vez mais estar nos anulando a nossa vontade, o nosso desejo, que contraria a vontade do Senhor. Quando não, sem nenhum problema, mas quando contraria, é isso que Deus nos exorta, é isso que Ele nos aconselha. Para quê? Para que a gente possa aprofundar cada vez mais a nossa comunhão com Cristo, a nossa união com o Salvador. E em fazendo isso, conforme João nos ensina, a gente vai tendo corações puros, corações limpos, corações purificados. Mas não só isso. Em segundo lugar, para que a gente possa desenvolver a nossa comunhão com o nosso Salvador, a gente precisa cada vez mais obedecer a palavra de Cristo, seguir os mandamentos de Cristo na nossa vida. Veja o que ele fala, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Palavras do próprio Cristo, palavras do próprio Salvador. João capítulo 15, versículo 3. Olha só que coisa interessante aqui, irmãos e irmãs. Cristo nos ensina acerca da necessidade de obediência que nós temos. Para quê? Para que nós aprofundemos a nossa comunhão com Ele. João 15, 3. Versículo pequeno, mas nos ensina uma grande verdade. Uma grande verdade. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: vós já estáis limpos. Veja, mais uma vez a palavra limpos. Através de quê? Pela palavra que vos tenho falado. Então, quanto mais a gente coloca a palavra de Cristo no nosso coração, quanto mais a gente segue a palavra de Cristo na nossa vida, mais Ele vai nos purificando, tirando de nós aquelas coisas que desagradam a Deus e colocando em nós aquelas coisas que agradam ao Senhor. Essa é a dinâmica que nós temos na nossa vida. Repito, somos imperfeitos, estamos em processo de aperfeiçoamento. E dentro desse processo de aperfeiçoamento,
a gente trabalha nessas duas frentes, tirando aquilo que desgosta a Deus e colocando aquilo que agrada ao Senhor. E essa é a nossa luta contínua enquanto nós tivermos vida, enquanto nós estivermos caminhando neste mundo, vivenciando a nossa vida aqui nesta terra. Então, a gente precisa considerar esses 3 passos. Então, a gente precisa considerar essas 3 necessidades que nós temos: experimentar da regeneração, suplicar a Deus um coração limpo e desenvolver cada vez mais a nossa comunhão com Cristo, desenvolver cada vez mais a nossa comunhão com o nosso Salvador. Como? Mortificando o pecado na nossa vida. Como? Obedecendo a sua palavra no nosso viver aqui na terra. E quando nós falharmos nesse propósito, quando nós errarmos nesse objetivo, o que é que nós devemos fazer? Confessar, meus irmãos, confessar, minhas irmãs, as nossas falhas, as nossas imperfeições, os nossos pecados, porque uma vez que nós temos consciência dessa realidade da nossa vida e que ela vai se fazer presente, quer aceitemos, quer não, quando ela acontecer, o que é que nós devemos fazer? Cheguemos perante Deus, confessemos o nosso pecado, com toda certeza a gente tem a segurança da palavra de Deus, que Ele, Deus, vai nos perdoar. Então, o que devo fazer para ter um coração limpo? Quais passos devo dar para que eu tenha um coração limpo? Deus, Ele tem que regenerar a minha vida. Eu devo estar suplicando a Ele para que Ele purifique cada vez mais o meu coração. Eu devo desenvolver cada vez mais a minha comunhão com Cristo. E sobretudo, nesse último passo, o que é que a gente aprende? O que é que a gente extrai de lição? Essa é uma responsabilidade minha, essa é uma responsabilidade sua, essa é uma responsabilidade de cada um de nós, porque ninguém pode fazê-la por nós mesmos. Nós é que devemos nos comprometer, nós é que nos devemos nos envolver, nós é que devemos empreender essa jornada, porque do contrário, ela nunca ocorrerá na nossa vida. Então, nesse sentido, meus irmãos, nesse sentido, minhas irmãs, nós temos essa responsabilidade, nós temos essa obrigação, nós temos esse compromisso. Então, em segundo lugar, pegando a sequência da semana passada, e em primeiro lugar, considerando o que nós estamos vendo hoje, o que é que nós acabamos de trabalhar? Os aspectos que nos levam a ter um coração puro, experimentar a regeneração, suplicar a Deus um coração limpo e desenvolver cada vez mais a comunhão com Cristo. Então, em terceiro lugar, o que é que eu queria trabalhar aqui com vocês? E depois a gente abre mais uma vez para que vocês possam perguntar. Resultado de um coração limpo. Resultado de um coração limpo. Não sei se vocês estão percebendo, mas quando você trabalha essas bem-aventuranças que a gente encontra em Mateus capítulo 5, cada uma delas tem um resultado. Bem-aventurados os humildes de coração. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, não é diferente. Não é diferente nessa sexta bem-aventurança que nós temos diante de nós. Qual é a bem-aventurança? Bem-aventurados os limpos de coração. Qual o resultado? Porque verão a Deus, porque verão ao Senhor. Então, esse ponto de ver a Deus, esse ponto de ver ao Senhor, de certa forma, irmãos, de certa forma, irmãs, nos traz alguma dúvida, nos traz alguma pergunta, pelo menos para mim, ao longo de muito tempo, essa dúvida ela ficou ali sempre batendo, ela ficou ali sempre ativa. Qual é a dúvida? A promessa que nós temos aqui, como resultado da bem-aventurança, de ver a Deus, de ver ao Senhor, ela envolve a questão de eu ver, a questão de ver, melhor dizendo, a Deus, a primeira pessoa da Trindade. Será essa a promessa? Será esse o resultado? Será essa a consequência dessa bem-aventurança? Eu vou ver Deus, a primeira pessoa da Trindade. Veja, quando a gente fala em Trindade Santa, a gente pode e a gente deve considerar que existe, na verdade, 3 pessoas distintas, mas que compartilham uma mesma essência divina: o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Então, a minha pergunta baseada na consequência dessa bem-aventurança é justamente essa. Cristo está dizendo: se eu for uma pessoa limpa de coração, se eu for uma pessoa sincera de coração, eu verei a Deus. E a pergunta que fica é: eu vou ver a primeira pessoa da Trindade, o Deus Pai Todo-Poderoso? Será isso que Cristo está dizendo? Será isso que Cristo está prometendo? Se a gente considerar
o que Cristo ensina lá em João 5,37? Não. Veja o que diz aí, ó. João capítulo 5, versículo 37. João capítulo 5, versículo 37. Às vezes a gente tem algumas desilusões na vida, né? Quando a gente estuda algumas coisas da palavra. E essa foi uma das minhas, né? Eu sempre pensei que eu ia ver a primeira pessoa da Trindade, mas quando a gente observa aqui, a gente vê que isso não vai ser possível. Veja, João 5,37. João 5,37. Veja o que Cristo diz aqui, meus irmãos. Veja o que Cristo diz aqui, ó. O Pai que me enviou, Ele, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, está falando de Deus, o Pai, a primeira pessoa da Trindade. Esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Veja o que Cristo fala agora, ó. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Deus, ele não tem forma. Ele é um ser essencialmente espiritual, como é também o Espírito Santo. Então, como é que a gente vai ver Deus se ele não tem forma? Se ele é um ser espiritual? Como é que a gente vai ver Deus se ele é um ser espiritual essencialmente falando? E Cristo diz aqui que ninguém jamais viu a forma de Deus, que ninguém jamais viu a forma do Senhor. Então, se a gente aguarda, baseado nessa consequência da sexta bem-aventurança de ver a Deus, a gente vai ver que essa esperança ela não tem respaldo bíblico, não tem respaldo da palavra do Senhor. Contudo, se nós entendermos que Cristo, Ele é, preste atenção nisso, a revelação perfeita, a revelação final, a revelação de Deus no seu sentido exato, a promessa de Cristo ela permanece. Eu vou ver a Deus na face de Cristo, eu vou ver a Deus na face do Senhor, e esse é o resultado direto quando eu sou limpo de coração, quando eu vivo no mais interior do meu ser, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Veja, essas declarações que nós temos, pelo menos 3, e eu separei apenas as declarações que nós encontramos no Evangelho de João, para poder facilitar a nossa localização, e que mostram justamente isso. Cristo revela perfeitamente a Deus. Quando eu vejo a Cristo, eu estou vendo a Deus, e é essa a promessa que Ele faz. Eu vou ver a Cristo, vou ver a Deus na face de Cristo. Vejam aí, Evangelho de João 6, versículo 46. Evangelho de João 6, 46. Olha só o que Cristo diz aqui. Olha só o que ele reafirma aqui nesse texto, diante do que a gente falou lá em João 5,37, que ninguém viu a forma de Deus, nem ouviu a sua voz. Olhem só o que ele diz aqui, João 6,46, ó. Não que ninguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Então somente aquele que veio de Deus, quem foi que veio de Deus? Cristo, somente ele vê o Pai, porque eles compartilham da mesma natureza divina. Um pouco antes, João capítulo 1, versículo 18. João capítulo 1, versículo 18. Aqui fica mais claro, aqui fica mais nítido o que? A verdade, que vemos a Deus na face de Cristo. E essa promessa que Cristo aqui ele nos faz. João 1, versículo 18. O autor aqui nos diz o seguinte, olhem só: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém viu a Deus. Agora, o Deus unigênito, o Deus Filho, que está no seio do Pai, em íntima comunhão com o Pai, revelou a quem? Ao Pai. Revelou a quem? A Deus. Então, vemos a Deus na face de Cristo. E agora, para tirar todas as dúvidas, João 14, versículo 9. João 14, versículo 9. É interessante a gente contextualizar aqui esse texto, porque Cristo ele está confortando os seus discípulos, ele está nos últimos instantes da sua vida, nos últimos momentos do seu ministério aqui na terra. E aí Filipe, um dos seus discípulos, faz um pedido muito sugestivo a Cristo. O pedido a gente vê no versículo 8:
E a resposta a gente encontra no versículo 9. E através dessa resposta de Cristo, a gente percebe que a gente só verá Deus na face de Cristo. E é nisso que consiste a promessa de nós sermos limpos de coração. Veremos a Deus na face de Cristo. Então, vamos lá. Olha só o pedido de Filipe. Olha só o pedido de Filipe. Filipe chegou para Cristo, reta final do seu ministério, reta final da sua vida aqui na terra, e ele faz essa solicitação. Olha só. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então, Filipe queria só uma coisa: ver Deus. Isso já era o bastante. Isso já era o suficiente para ele. É interessante. Olhem só o que Cristo diz. Olhem só o que Cristo responde no versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Que coisa interessante, né? 3 anos na escola de Cristo, Filipe não tinha aprendido ainda que quando ele via Cristo, ele estava vendo Deus. Quando ele ouvia Cristo, ele estava ouvindo Deus. Quando ele testemunhava os milagres, as demonstrações poderosas que Cristo realizava, seja curando enfermos, seja ressuscitando mortos, seja multiplicando alimento, seja andando sobre o mar, na verdade, quem é que estava fazendo aquilo? Deus, porque só Deus pode fazer todas essas coisas. Então, foi como Cristo estivesse dizendo: Filipe, esse tempo todinho você não aprendeu ainda? Parece que é necessário você voltar para o primeiro ano de ministério, quando eu lhe chamei para ser um apóstolo. Tudo que você me viu fazer, tudo que você me escutou dizer, era o próprio Deus, era o próprio Senhor. Então, eu não tenho que lhe mostrar uma coisa que você já viu ao longo desses últimos 3 anos. Então, Cristo assim, ele estava mostrando que vamos ver a Deus na sua face. Vamos ver a Deus na face de Cristo. Então, aqui você tem o resultado de nós termos um coração puro. Aqui você tem o resultado de nós termos um coração limpo. E aí, quando você detalha mais, quando você esmiuça mais esse resultado, você percebe que ele ocorre, que ele se realiza através de 2 aspectos, através de 2 formas. A primeira delas, nós já vemos a Cristo, meus irmãos. Nós já vemos a Cristo, minhas irmãs, quando nós temos coração limpo, porque nós já temos a visão de Deus na nossa vida presente. Nós já temos a visão de Deus em Cristo Jesus na vida presente. Por quê? Porque pela fé, através da comunhão que nós temos com Cristo, nós conseguimos enxergá-lo, nós conseguimos vê-lo, porque Ele está em nós, porque Ele habita conosco. Então, de certa forma, a gente já experimenta um dos aspectos de ver a Deus. Vai ser uma coisa futura, no seu sentido absoluto? Sim, mas hoje, a partir do momento que nós experimentamos da regeneração, a gente já tem o vislumbre da face de Deus na pessoa de Cristo. Por quê? Porque nós mantemos comunhão com Ele. Olhem só, mais uma vez, o que João fala na sua carta, lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 3 e 4. 1 João, capítulo 1, versículos 3 e 4. Essa coisa, meus irmãos, esse aspecto, meus irmãos, minhas irmãs, é fantástico, é fantástico. A comunhão que nós temos com Cristo, a união que nós temos com o Salvador, nos faz enxergar Deus na nossa vida. Quando? Hoje. Quando? Agora, no presente momento que nós estamos vivendo. Olhem só o que João fala aqui, 1 João capítulo 1, versículos 3 e 4. 1 João capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz o seguinte, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Veja, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Complementa João. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então, a gente já experimenta da visão de Deus no presente, limitadamente, na face de Cristo, na medida em que a gente reconhece a providência de Deus nas nossas vidas.
na medida em que nós sentimos a presença de Deus na nossa vida através do Espírito Santo. De certa forma, meus irmãos, de certa forma, minhas irmãs, já é o ver a Deus, resultado da limpeza de coração que Cristo nos ensina aqui em Mateus 5, versículo 8. Vocês já pensaram como é grande o nosso privilégio? Vocês já atentaram como é grande a bênção que nós temos? A gente não vive alienado de Deus aqui na terra, como se Ele fosse um mito na nossa vida, uma história da carochinha, algo irreal. Não. Cristo é algo real na nossa vida, porque nós sentimos no nosso coração, nós sentimos a sua presença no nosso viver. A gente consegue perceber a providência de Deus na nossa vida, conduzindo os fatos, conduzindo os acontecimentos, porque esse mundo, ele não é conduzido por obra do acaso, não. Deus, ele está ali no comando soberano de todas as coisas. Então, quando você tem essa sensibilidade, essa percepção, essa visão espiritual, você já está enxergando a Deus agora, porque você é uma pessoa limpa de coração. É o primeiro aspecto desse resultado, da sexta bem-aventurança que nós temos diante de nós. Mas não só isso, aqui no seu sentido absoluto, nós veremos a Deus na eternidade. É por isso que Cristo diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O verbo está no futuro, e é interessante porque no original esse verbo, ele dá um sentido de algo contínuo. Não é que você vai ver no futuro e num dado momento vai se acabar a sua visão, não, mas é que você vai ver no futuro e você vai continuar vendo no futuro por toda a eternidade. Então, olha só que destaque interessante que a gente consegue perceber com um estudo mais acurado da palavra do Senhor. Então veja, nós temos essa promessa que há de se concretizar nas nossas vidas, que já se concretizou na vida dos santos que partiram para a eternidade, porque no estado glorioso em que eles estão, e no estado glorioso e que nós ainda estaremos, nós veremos Deus na face de Cristo para todo sempre. Olha só o que João fala na sua primeira carta. Parece que a gente está fazendo um estudo na primeira carta de João hoje, né? Sempre lendo, é porque João fala muito nisso. Abram aí, 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Isso muda completamente a nossa visão dessa vida. Isso tira absolutamente as nossas apreensões quanto à eternidade, quando você sabe para onde está indo e o que vai acontecer com você, independente de qualquer coisa que ocorra na nossa vida aqui na terra, independente. Veja, 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, versículo 2. Versículo 2 e versículo 3. Versículo 2 e versículo 3. Olhem só o que João fala aqui. Isso é uma promessa para nós, que a gente deve, através dela, continuamente estar alimentando a nossa fé. Que promessa é? Que realidade é? Veja só, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Não foi manifestado ainda o que nós haveremos de ser. Hoje a gente tem uma estrutura corrupta que eu digo aqui, limitada pelo pecado. A gente é imperfeito. Então a gente vive dentro dessa realidade ainda triste, mas não se revelou ainda aquilo que há de ser revelado. É o que nós aguardamos, é o que nós esperamos, e vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Ele segue, João: sabemos que quando ele se manifestar, ele está se referindo aqui a Jesus. Quando ele, Cristo, se manifestar, quando ele, Cristo, voltar para buscar a sua igreja, olha a promessa que nós temos da parte de Deus, olha a promessa que nós temos da parte do Senhor. Veja, seremos semelhantes a ele, não iguais, mas semelhantes. Veja, porque haveremos de vê-lo como ele é. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão na face de Cristo. Haveremos de vê-lo assim como ele é. E não é pouca coisa não, meus irmãos, porque quando você olha o livro de Apocalipse, quando João teve a visão de Cristo glorificado, caiu como morto, entendeu? De tão grande que era a sua glória, de tão grande que era o seu esplendor. Então perceba aquilo que está nos aguardando. Não é pouca coisa,
Não é pouca coisa. Versículo 3, a consequência desse fato. E assim mesmo, veja que palavra que constantemente a gente está lendo ao longo dessa bem-aventurança. Que palavra é? E assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, eu procuro desenvolver essa característica cristã, essa bem-aventurança, limpeza de coração, porque eu estou aguardando ver a Cristo assim como ele é. Chegou? Ainda não. Está perto. Cada dia que se passa é um a menos. Cada semana que a gente vence é um a menos. Cada mês que a gente atravessa é um a menos. Estamos indo para lá. Estamos chegando nessa condição, mas ainda não é. Enquanto ela não chega, o que é que eu devo fazer? Desenvolver um coração puro. Assim se purifica todo aquele que nele tem esta esperança. Quer ter uma visão mais clara? Quer ter uma visão mais nítida desse fato, dessa realidade? Veremos a Deus na eternidade? Vamos lá para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Aqui, meus irmãos, aqui é algo fantástico, viu? Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 6, 1 a 5, melhor dizendo. Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia, versículos de 1 até o versículo 5. Estou já acabando, viu? Eu vou só fazer uns fechamentos aqui, mas a gente já está se encaminhando para o final. Apocalipse 22, de 1 a 5. Eu até deixo esse texto aqui como exercício para você meditar nele agora de tarde. Porque não dá para a gente poder fazer uma observação aprofundada, que eu não tenho tempo. Eu vou só destacar um fato aqui, mas fique para a sua contemplação. A gente está vivendo tempos difíceis, mazelas, doenças, tristezas, inquietações, mas pelo menos por alguns instantes, se desliga um pouco dessas coisas e veja, através dessa palavra, o que Deus tem preparado para você. Recobra a sua fé, anime seu coração, persevere, porque está chegando o tempo dessas realidades se fazerem presentes na nossa vida. Que realidades? Olha só, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Não é qualquer rio não, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A gente vai ter acesso a esse rio da água viva, que sai direto do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 2: no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Hoje a gente lida com doença. Na eternidade, as doenças, elas acabarão completamente. Versículo 3: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Veja, os seus servos o servirão. Olha agora o versículo 4. Veja se o ensinamento que nós encontramos no versículo 4 não se harmoniza como resultado direto da sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha agora o versículo 4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele, o nome de Cristo. Então veremos a Deus na face de Cristo. Então não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, se a gente realmente vivesse nessa esperança, a gente absorve demais as coisas dessa vida, a gente se inquieta demais com as coisas dessa vida. Eu digo que eu sou ser humano também e passo por essas mesmas coisas, mas a gente tem um recurso aqui da palavra, para que a gente possa se desligar dessas coisas, tendo pelo menos a perspectiva certa delas. Vão cessar dores, problemas, doenças, dificuldades, tribulações, imperfeições, tudo isso vai ficar para trás.
E o que vai ser real na nossa vida é o que nós temos aqui resumidamente, do versículo 1 até o versículo de número 5. Sobretudo o versículo 4, que nos promete o quê? O versículo 4 que nos assegura o quê? Veremos a face de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus por causa disso. Louvado seja Deus por causa disso. Então veja, o que começou com a bem-aventurança, bem-aventurados limpos de coração, vai nos levar para onde? Para a presença de Deus por toda a eternidade. É a consumação da nossa redenção. Então veja que quando nós vivemos a característica que nos é ensinada por Cristo, na seja bem-aventurança, bem-aventurados os limpos de coração, ela tem implicações para agora, porque você já tem uma percepção de Deus através da sua compreensão da providência de Deus e da comunhão que você tem com Deus na sua vida já agora, mas não só o presente, sobretudo a eternidade. Por quê? Porque nós veremos e veremos a Deus na face de Cristo. É por isso que o autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 14, ele nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, está vendo aí? Santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vê Deus, teu coração limpo. Está vendo como o ensino da palavra ele se encaixa? Quando você vai estudando, vai pesquisando, vai vendo como é que eles vai se encaixando, então tem tudo a ver. Limpeza de coração, santidade, com você ver a Deus. Então, é isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que nós temos aqui diante de nós. É a marca que também nos caracteriza como povo salvo pelo Senhor aqui na terra. Santidade, temor a Deus, viver para a sua glória. E é interessante porque essa característica não só nos diferencia em relação à nossa postura, ao nosso comportamento agora, mas também dar-nos uma perspectiva positiva para o futuro. Em meio a uma situação tão negativista que a gente vê hoje, morte, doença, tristeza, quebradeira, dificuldade financeira, tudo, a gente consegue ter um suspiro da palavra do Senhor, olhando para cima, olhando para além, e não fixando a nossa atenção somente nas dificuldades dessa vida. Elas existem? Sim, a gente não pode viver num mundo de ilusão, não. O mundo é difícil, o mundo é cruel, mas além dele, existem coisas que estão reservadas para nós e que nós devemos alimentar a nossa fé, fixando a nossa visão nessas coisas e cada vez mais fortalecendo a nossa confiança e aguardando com ansiosidade esse momento que Deus ele tem reservado para cada um de nós. Então você tem que ter esse equilíbrio. As dificuldades são reais, mas elas são passageiras. Vai passar. Ela pode até durar, mas vai chegar um dia em que ela vai acabar. Agora, as coisas eternas, não, meus irmãos. A nossa vida depois dessa vida, não. Essas promessas bem-aventuradas que nós temos, não. Vai durar para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, que Deus nos abençoe. Ele aplica a sua palavra no nosso coração. E que nós possamos responder àquela pergunta anterior que nós fizemos desde a introdução do domingo passado. É possível ver a Deus, mesmo sendo pessoas pecadoras? Sim, através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vemos a Deus não só agora, mas nós temos a esperança de vermos plenamente a Deus no futuro, para com Ele estarmos na pessoa de Cristo para todo sempre. Amém. Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.